Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre procedimentos estéticos. Olha, sabe aquela sensação, hoje eu não estou bem, quero entrar numa clínica e quero sair perfeita no dia seguinte. Pois é, isso aí, esses procedimentos, eles acabam envolvendo muitos mitos. E quem vai esclarecer esses mitos para a gente aqui no estúdio, o Dr. Cristian Vasconcelos, cirurgião plástico, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado pelo convite, Dânia. Tem algum procedimento, por exemplo, a gente sabe que há uma demanda, a demanda vem aumentando, procedimentos estéticos, mas a gente sabe que tem aqueles procedimentos que são feitos na clínica e tem procedimentos que são feitos em hospitais, com uma estrutura maior, procedimento cirúrgico mesmo. Quais são os mais procurados os top no ranking? Então, vamos assim, hoje no Brasil a gente tem dados já de 2015 dizendo que só de procedimentos estéticos, também chamados, a gente fala, procedimentos minimamente invasivos, são procedimentos que têm para um ganho de estético maior, porém sem necessidade de ir para um centro cirúrgico, ser submetido a um procedimento de maior porte. Então, hoje o mais realizado, não só no Brasil, mas no mundo, é a toxina botulínica, né? Que é conhecida pela marca Botox, né? E essa toxina, chama toxina botulínica, é uma proteína que causa uma paralisia na musculatura, principalmente na musculatura facial, né? Que é onde a gente mais aplica para ganho estético, que é quando a gente tem as rugas dinâmicas do sorriso, né? Das expressões, né? Tem alguns lugares que falam que é a droga da felicidade, porque você paralisa aquelas expressões de tensão, de raiva. Então deixa você mais tranquilo, mais feliz, né? Então é o procedimento mais... Semblante mais relaxado. Semblante bem mais relaxado, olhar mais aberto. Independentemente do estresse do dia a dia, Exatamente. Né? Então diz que é a droga da felicidade estética. E aí você trouxe aí, olha, Dani, ela deixa mais relaxado o músculo quando a gente está falando de rugas dinâmicas. Exato. Como é que funciona isso? Muita gente chega lá e pode pensar assim, não, eu vou aplicar o Botox e estarei livre de todas as rugas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o diagnóstico preciso do que é, né? A ruga dinâmica, ela acontece em qualquer idade, né? Que é o sorriso, são marcas de expressões que você tem pela atividade muscular facial. Você sorrir, você se estressar, você, né? Às vezes em alguns momentos de raiva você forma algumas rugas e essas rugas, pelo movimento muscular, faz com que a pele, com o tempo, ela vá sofrendo uma agressão. E formam verdadeiras pequenas cicatrizes, não em um plano total, mas pequenas cicatrizes na face que vão formar as rugas estáticas. São aquelas rugas que mesmo a pele sem mexer, sem você fazer movimento nenhum, elas vão estar ali. Que já muda um pouquinho o tratamento. Às vezes, essas rugas, a dinâmica, você precisa parar o movimento, né, que é dinâmico. A estática não, ela já é, mesmo você parando o movimento, ela continua lá. Então, às vezes, você precisa fazer um tratamento adicional, tipo um preenchimento ou um laser, para poder melhorar essa espessura dessa pele e essa ruga vir a desaparecer ou atenuar. E aí, além dessa questão das rugas, eu não sei se enquadraria nessa questão das rugas estáticas, mas às vezes forma um sulco mesmo, por exemplo, essa região do rosto, às vezes aqui na testa. Exato. A região da testa, normalmente, é muito comum essa ruga, que é aquela ruga que, né, a gente vê muito também em televisão, os atores têm aquelas rugas muito marcadas por causa das expressões na hora de atuar. E essas rugas, geralmente, ela formam uma depressão na pele, na parte mais profunda da pele, fazendo com que, com o tempo, você mesmo com a paralisia, fica aquele sulco mais profundo. Então, você precisa fazer um preenchimento nessa região, que é uma região que tem que ter muito cuidado, porque é uma região que tem uma vascularização muito próxima entre os olhos e pode sim migrar um pouco, tem relatos até no mundo de carro de cegueira, então tem que ser muito cuidado, procurar um profissional que tem realmente habilitação para isso. O Botox é uma toxina, né? Ele tem uma toxicidade, dependendo de uma quantidade, de uma dose, causa problemas, né? Uma paralisia, quando mal aplicado pode ter até uma paralisia temporária, mas você pode ficar com a boca torta durante 3, 6 meses, né? Eu já tive alguns casos que chegaram ao meu consultório de algumas aplicações com a paciente com a queda total do olho, sem conseguir abrir o olho. Isso tudo é causado por, às vezes, uma má avaliação do paciente e, às vezes, pessoas que não têm tanta habilitação, né, para fazer esse tipo de procedimento. A quantidade, por exemplo, dessa toxina aplicada, então, é fundamental esse diagnóstico. Exatamente. Por conta disso. Isso. Esses termos que a gente fala, né, os pacientes, né, botocados, né, aquela coisa toda. Então, o Botox, na verdade, quando ele é muito bem feito, você praticamente não vai perceber que o paciente fez, porque ele está ali para amenizar as rugas, atenuar. A ideia não é ter uma paralisia total, né? Porque às vezes a gente já viu principalmente há um tempo atrás na política, alguns políticos que
a sobrancelha muito arqueada, pareciam, né, uma coisa estranha, que não tinham expressão nenhuma. Então, isso é muito complicado, porque o rosto é a janela da alma, né? Então, a gente se expressa através dos nossos movimentos, nossas mímicas faciais, né? E quando você tira totalmente as expressões, você não consegue entender o que é paciente, né? Então tem que ter cuidado, porque essa aplicação ela tem que buscar o máximo possível a naturalidade, tirar o excesso da contração, o excesso do dinamismo, né? O excesso do movimento. Mas não é parar. Não paralisar 100%. É reduzir. Exatamente. A toxina, ela veio para ficar, ela não é uma droga tão antiga, ela começou a ser utilizada de forma de uma escala maior em 1995 e ela surgiu, na verdade, os oftalmologistas foram tratar umas alterações de estrabismo e para tentar compensar o olho, aquele olho, né, o vesgozinho, e acabou que melhorou as rugas do paciente e a partir daí foi sendo usado com a forma estética muito mais hoje do que qualquer outra situação. E a partir de quantos anos a pessoa pode submeter esse procedimento? Eu estou falando esteticamente, não, porque lógico. A gente sabe que se for uma avaliação, a necessidade, Lógico. por exemplo, estrabismo, Exato. Aí é uma outra, a gente sabe tipo que de avaliação. Hoje a toxina, se a gente for ampliar a nossa conversa, você hoje usa em N coisas, estômago para diminuir a contração, no torcicolo, paciente com, né? Então, assim, a utilização da toxina é muito grande. Então, você usa em adultos, crianças, pacientes às vezes muito jovens, que têm uma expressão facial muito forte. Essas expressões faciais vão sim causar rugas de dinâmicas para estáticas e essas rugas vão aparecer com brevidade, com 30 anos, com 40 anos. Então, no meu consultório, principalmente, eu indico você já iniciar para pacientes que têm aquela contração mais exagerada, já começar a fazer uma toxina com 18, 19 anos, que não é o mais comum, mas com 20 e poucos a gente tem uma quantidade até interessante de pacientes. E eu estou perguntando isso porque há um prazo entre uma aplicação e outra. Exato. Na verdade, funciona como uma prevenção, né? A gente fala da prevenção da formação de uma ruga dinâmica para estática, né? Então, a gente tenta evitar que ela fique uma ruga mais profunda, como se você me perguntou anteriormente. Você tem, às vezes, pacientes muito jovens que têm essas rugas da parte glabelar, que é essa parte central, né? Que é a ruga da raiva, né? Então, fica fundo. Então, para evitar que chegue a ficar profundo, a gente vai fazendo a toxina, que ela paralisa e relaxa a musculatura nessa região. E aí, minha pergunta é porque, olha, se você começa muito cedo, você vai ficar fazendo aquilo ali por Exato. mais vezes. Há algum risco, por exemplo, se você fizer aplicar, usar o Botox, e aí você der o período necessário, não sei, 4 meses, 6 meses, isso. E você seguir esse espaço que o médico é quem vai dizer. Exato, Porque olha, vai depender muito de cada um, Exato. né? Existe isso é importantíssimo para esse procedimento. Porque por mais que o procedimento seja popularizado, e é um procedimento que cada vez que passa está sendo mais popular, porque o custo diminuiu e mais pessoas fazem, as pessoas estão tendo confiança no procedimento, então você acaba se sentindo mais confortável em fazer. É importantíssimo isso que você perguntou, porque o procedimento ele deve ser realizado num intervalo de 6 meses. Lembre que a gente está falando de uma toxina. Dependendo da quantidade e da repetição dessa toxina, seu organismo pode criar uma vacinação contra essa toxina e esse produto não fazer mais efeito, tá? Hoje a gente tem 2 tipos de toxina, a A, que é a mais usada no mundo, e a B, que é para quem já tem um certo grau de vacinação. Aqui no Brasil a gente não utiliza a toxina B ainda, tá? Mas nos Estados Unidos, Europa, já tem alguns casos relatos. Para as fãs da toxina, se desenvolver essa resistência, pode já ter uma luz no fim do túnel. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado porque a sua pergunta é espetacular. Porque você não pode utilizar antes de 4 meses. Mesmo que você faça a toxina e esse resultado não tenha ficado adequado e você fazer uma nova aplicação total. Porque se você lembra que a gente usa, já que é uma toxina, a gente usa doses baixas. Então, seu organismo, com doses baixas, repetidas vezes, seu organismo vai criar um anticorpo contra aquela toxina e acabar fazendo com que essa toxina não faça mais efeito. E ainda mais sobre esse assunto, esclarecendo mais sobre mitos, verdades, sua aplicação da toxina botulínica. A gente vai retomar esse assunto daqui a pouco, 2 minutos depois do intervalo.